Fala galera que já é inscrita no Pautas e Táticas, ou você que vai se inscrever assim que o vídeo acabar. Hoje eu trouxe um debate realmente provocativo. Eu imagino que a minha opinião é um tanto quanto impopular. Mas será que ainda faz sentido para os grandes clubes europeus jogarem as Copas Nacionais? Eu vou trazer aqui visões positivas e negativas da disputa desse tipo de torneio e no fim das contas eu espero chegar a uma conclusão com vocês. Mas mesmo se vocês discordarem, vocês podem deixar suas opiniões aqui nos comentários, beleza? Sempre com muito respeito, é claro. Tem uma galera aí que não sabe debater, não sabe respeitar opiniões contrárias. Essas eu já realmente desisti de ficar aqui tentando convencer, ou tentando debater, ou tendo algum tipo de diálogo. Eu vou só ignorar ou até mesmo apagar a mensagem, dependendo do tipo de desrespeito que houver, beleza? Mas eu confio em vocês que vocês vão conseguir debater numa boa. Se não concordarem comigo, vão expor os seus pontos e vai ficar tudo bem, beleza? Bom, primeiramente, por que eu trouxe esse tema para o vídeo de hoje? Porque a gente está vindo de uma temporada onde, especialmente na Inglaterra, tivemos dois vencedores de Copas bem incomuns para os últimos anos. O Newcastle, que venceu a Copa da Liga frente ao Liverpool, e o Crystal Palace, que foi campeão da FA Cup contra o Manchester City na decisão. Duas torcidas que não comemoravam títulos há muito tempo. O Newcastle quebrou um jejum de 70 anos, desde a Copa da Inglaterra de 54 e 55, e o Palace ganhou seu primeiro título, em 119 anos de história. Primeiro título de primeira grandeza. Tem alguns títulos ali de divisões inferiores. Claro que foram torneios muito comemorados pelas duas torcidas, que não estão entre os principais clubes do país, muito tradicionais sim, mas não estão entre os grandes, ou não estão entre os maiores. Agora vamos olhar o que foi para os seus adversários das finais a perda desses torneios. O Liverpool, que foi campeão inglês nessa temporada, posteriormente a essa final, era o atual campeão da Copa da Liga e não comemorou tanto assim a conquista na temporada passada desse mesmo campeonato. Foi um título aí menor para os padrões e ambições que o Liverpool tinha. E o City, que era o atual tetracampeão inglês consecutivo, fez uma temporada muito ruim esse ano. A conquista da Copa seria somente uma forma de não passar em branco, perdendo todos os títulos disputados no ano. Acabou que realmente passou em branco. Mas mesmo se tivesse ganho, o sentimento ali de a temporada foi ruim não teria passado caso essa taça tivesse vindo. Então convenhamos que para esses clubes, os principais, os maiores, os mais ricos, os mais competitivos, ganhar uma Copa é algo muito menor do que para um clube que não está na disputa de grandes campeonatos costumeiramente ou que estão passando por um jejum de título muito grande, beleza? Eu estou falando da Inglaterra, gente, que é um país que ainda mantém duas Copas no seu calendário. E uma delas é o torneio mais antigo da história do esporte, um torneio muito tradicional, muito importante historicamente, e o torcedor dá muito valor, mais até do que dirigentes e treinadores. Mas a discussão aqui do vídeo não se restringe ao futebol inglês. A gente pode estender o exemplo para vários outros países da Europa. Na Itália, por exemplo, tivemos o Bolonha sendo campeão da Copa Itália. Enfrentou o Milan na final, E esse título veio depois de 51 anos, sem nenhuma conquista do Bolonha. E é claro que eles fizeram uma grande festa por essa conquista. O Milan não vem mais dos seus anos mais gloriosos, eliminou a Inter, num derby na semifinal, tirou ali a possibilidade de uma tríplice coroa dos Nerazzurri. Mas será que para o Milan seria igual foi para o Bolonha comemorar a Copa Itália? Acho que não, A Alemanha teve uma final entre Arminia Bielefeld e Stuttgart. Stuttgart foi campeão, venceu a Arminia por 4-2. Esses times eliminaram respectivamente Bayer Leverkusen e Leipzig, que estavam até a reta final da Bundesliga aspirando a objetivos importantes. O Leverkusen, atual campeão, tanto da Bundesliga quanto da Copa da Alemanha, estava tentando o bicampeonato. E o Leipzig brigando por vaga na próxima Champions. Só para você ter uma ideia, o Bayern, que foi o campeão alemão desse ano, já tinha sido eliminado nas oitavas de final. E o Borussia Dortmund na segunda rodada. Isso porque é muito comum os times grandes não levarem as primeiras fases desse tipo de torneio muito a sério. Usarem muito mais para rodar o elenco, dar minutos para jogadores reservas, fazer testes, descansar os titulares que vêm de uma temporada realmente com muitas partidas. Existe até a tradição das Copas Nacionais serem as competições dos goleiros suplentes. E aí eles podem jogar como titulares, ter mais minutos, ter mais
ritmo de jogo, beleza? Ainda assim, alguns clubes, quando chegam ali na reta final, começam a usar o goleiro titular mesmo, beleza? Isso acontece porque nas primeiras fases, normalmente os grandes enfrentam times de divisões inferiores e costuma ser suficiente, sem usar força máxima, conseguir as classificações. Mas se porventura a equipe foi eliminada, paciência, afinal as Copas não são a prioridade para esses clubes na temporada. E caso caiam, é um respiro maior para o calendário desses times não terem mais a Copa como compromisso. Ou seja, para vários clubes, as Copas acabam sendo um fardo no calendário e são usadas ou para salvar uma temporada ruim, conforme vão passando de fase, e aí se dá um valor maior na reta final, para tentar não passar em branco, caso do Manchester City, que não conseguiu, ou para tentar uma vaga em competição europeia que não foi conquistada via campeonato nacional, e que normalmente é uma competição secundária, como a Europa League no máximo. Diferentemente da América do Sul, onde as Copas Nacionais dão vagas para a Libertadores, não para a Sul-Americana, dão vaga para a principal competição de clubes do continente. Na Europa, os campeões de Copa se classificam para a segunda competição continental em importância. E se esse clube já tiver garantido vaga na Champions via Liga, essa vaga vai para um clube imediatamente melhor colocado na Liga, que não tenha direito a essa respectiva vaga. Então, nem nesse ponto de vista, melhor dizendo, a Copa acaba sendo um grande atrativo desportivo. O Leicester, por exemplo, na temporada 2021, foi campeão da FA Cup. E o Leicester não é um clube que está costumeiramente ali comemorando títulos. Ele tinha comemorado lá aquela inédita, histórica Premier League, né, em 15-16. Depois desse tempo só comemorou a FA Cup, posteriormente também a Supercopa. Mas, cara, eles terminaram a temporada lamentando ter perdido o quarto lugar na Liga na última rodada e não se classificado para a Champions do ano seguinte. Para o Leicester era mais importante ser quarto colocado na Premier League do que vencer a FA Cup. E essa questão do calendário só ficou pior a partir dessa temporada, né, 2024-2025, com o aumento de jogos na Champions, que agora tem 8 e não 6 jogos na primeira fase. Ainda tem uma fase de repescagem para quem não consegue figurar entre os 8 primeiros. Tem também a disputa do Super Mundial, né, a Copa do Mundo de Clubes, como vem sendo aí amplamente divulgada, para quem conseguiu classificação para ela, é claro, que vai ser disputada ao fim da temporada, num período que seria de férias. Alguns jogadores ali não vão estar presentes porque vão estar machucados, outros desgastados demais para poder serem inscritos. E também competições, seleções também tiveram aumento de jogos no calendário durante esse ciclo ou durante esse ano. A Nations League agora tem até quartas de final, e a próxima Copa do Mundo, que será disputada por 48 seleções, também terá uma fase eliminatória a mais que nas últimas edições. Então, gente, às vezes a Copa Nacional nada mais é para um já campeão de Liga e postulante a título da Champions a possibilidade de ganhar uma tríplice coroa. Mas é, obviamente, a terceira competição mais importante das três ali, né, que compõem a tríplice. A Liga Nacional, a Copa Nacional e a Champions, no caso. Nesse ano, o Barcelona, por exemplo, conquistou a Copa do Rei sobre o rival, o Real Madrid, naquele momento em que ainda estava na briga pela Champions. Estava disputando ali a semifinal. E também estava vivo pelo título de La Liga e acabou caindo nas semis da Champions e conquistou o título espanhol. Caso não tivesse sido campeão nos pontos corridos, acredito eu que só o título da Copa do Rei, né, do mata-mata, não diminuiria a decepção de uma grande temporada onde as duas prioridades não tivessem vindo. O time acabou ficando ali com um prêmio, teria acabado ficando com um prêmio de consolação, que seria a Copa do Rei, né? Acabou pegando os dois títulos ali nacionais, mas não conquistou o melhor deles, que era o Continental. Mas eu acho que a Copa do Rei ela ficou maior porque também veio acompanhada da La Liga. Se fosse só a Copa do Rei, a sensação não seria a mesma, beleza? A própria Inter na Itália foi a final da Champions, vai disputar a final da Champions, né, agora nesse fim de semana. Disputou ali cabeça a cabeça com o Napoli o título da Série A, a possibilidade até de ter jogo extra. Perdeu na última rodada, né? O título, não o jogo. O Napoli estava um ponto à frente, os dois venceram, o Napoli acabou sendo campeão italiano. Antes disso já havia caído para o rival Milan, como eu disse, né, na semifinal da Copa. E a torcida cagou solenemente para isso. Afinal, os dois maiores objetivos daquela altura ainda eram palpáveis, o título italiano, o título europeu. Agora só tem a possibilidade do título europeu, mas é o mais importante deles, beleza?
tivesse ganho, por exemplo, só a Copa Itália, não seria uma temporada tão grandiosa assim para a Inter. Então a Copa Nacional acaba sendo a competição menos prestigiada e que tem menos importância para um clube gigante. Mas nem por isso eu defendo que elas deixem de existir, beleza? Pois como eu mesmo já disse nesse vídeo, os clubes menores e menos competitivos ainda dão muito valor a elas. E é justamente a presença dos grandes que fazem as conquistas desses clubes menores serem muito comemoradas. Não seria a mesma coisa para eles ganhar um campeonato que só clubes pequenos participam. Ao mesmo tempo, não é tão meritocrático ganhar de um clube grande usando um time alternativo ou desinteressado naquela competição. Então, dito de tudo isso aqui, o que eu proponho? Time que está disputando competição europeia não deveria mais jogar Copa Nacional. Se for para usar time reserva e não dar valor ao torneio, não precisa jogar. Porque se for eliminado, eles não vão entrar em crise por isso. Se classificarem, isso só mostra o quão mais fracos são ou foram seus adversários. E fora que mata a grande história que é ter um clube menor podendo ter a chance de comemorar um título. Ainda que o legal seja que ele tenha sido capaz de superar os gigantes, né? Como o Palace fez, como o Newcastle fez, como o Bolonha, como o Stuttgart. É preciso pensar sim na questão do excesso de jogos no calendário. E a Copa, apesar de ser uma competição reduzida, ela acaba acrescentando alguns jogos que muitas vezes são vistos como desnecessários pelos grandes clubes, beleza? Não dá para querer ter os times da Champions jogando a Copa Nacional a qualquer custo. Porque você quer ter a marca Manchester United, a marca Bayern, a marca Real Madrid, jogando campeonatos que eles não priorizam para que as TVs queiram comprar o produto e que o produto seja assistido, beleza? Não faz sentido para mim. Por exemplo, parar para ver um jogo do time reserva do PSG contra um da terceira divisão francesa numa quarta de final de Copa da França. O PSG também ganhou, né? Tem a possibilidade de ganhar a tríplice coroa. Ganhou a Copa da França aí nesse fim de semana contra o Rennes. Jogou com o time titular na reta final ali da competição, mas nas primeiras fases foi avançando, empurrando com a barriga com seu time alternativo, beleza? Então, acaba sendo uma competição desvalorizada até pelos clubes que ganham da forma que eles ganham, beleza? Eu tenho uma visão muito parecida com essa até em relação às Copas Europeias. Já fiz um vídeo aqui sobre isso, mas eu vou repetir. Para mim não tem nenhum senso de justiça você colocar time de Premier League, de La Liga, de Bundesliga, de Série A, de Ligue 1, para disputar a Conference League num continente de 55 países e 3 Copas nacionais. 3 Copas continentais, melhor dizendo, né? A Copa Continental dos clubes das principais ligas é a Champions. Ponto. Porque sabe o que acontece? A gente vê uma Europa League sendo decidida por United e Tottenham, que tem mais dinheiro, mais elenco, mais poderio financeiro, por sinal também mais poderio competitivo, do que times que tiveram que ser campeões nacionais para estar numa Europa League. O United esteve nessa Europa League porque ter sido campeão da Copa da Inglaterra, porque na Premier League ele foi 8º colocado, não pegaria nem Conference League. E o Tottenham foi o 5º na Liga, 2 pontos atrás do Aston Villa, que foi o 4º e foi para a Champions, e aí ganhou o direito de jogar a Europa League como prêmio de consolação. Aí a gente olha para a Conference e vê a final entre Chelsea, 6º colocado da Premier, contra o Betis, 7º colocado de La Liga. Isso na temporada anterior, tá? Foi assim que eles conseguiram classificação para a Conference. 2 times de meio de tabela, mas de ligas grandes, podendo comemorar um título continental de 3º escalão. Sendo que os times grandes de ligas menores não têm condições de competir de igual para igual com esses clubes. E aí alguém pode dizer, pô, mas os clubes medianos, né, de grandes países também têm direito de gritar é campeão. Pois é, e é aí que eu defendo que a competição deles sejam as Copas nacionais. Porque as Copas continentais, de 2º e 3º nível, têm que atender as elites das ligas nacionais de 2º e 3º nível continental, beleza? É a forma como eu enxergo o futebol de forma democrática. A gente não pode querer só que clubes de 5 países, num continente de 55, comemorem títulos continentais. Uma exceção ou outra acontece também de vez em quando, né? O Olympiacos ganhou Conference recentemente. Europa League eu nem lembro quando foi a última vez, mas a gente já viu, por exemplo, o Zenit, quando os times russos participavam, né, de competições continentais, ganhar a Europa League, CSKA também ganhou, algum clube português, né, o Porto, né, já conquistou Europa League, Copa da UEFA, enfim, em anos recentes, né, que a gente conseguiu ver. Mas não é o modus operandi, né, não é o normal de se acontecer. O normal é que times ingleses, espanhóis, alemães, italianos,
franceses, especialmente o PSG, consigam mais mérito nesse tipo de competição. Até porque, vamos ser sinceros, enquanto os jogos United e Tottenham usaram times reservas nas primeiras fases da Europa League e mesmo assim chegaram na final. E na mesma temporada a gente olha para a Premier League e o United é o 16º colocado, o Tottenham 17º, pô. Eu tô gravando no dia 25 de maio, tá? Eu acho que é hoje a última rodada da Premier League. Mas até o momento da gravação desse vídeo ela ainda não aconteceu. Mas pô, esses times só não brigaram para não cair no Campeonato Nacional porque os mesmos 3 clubes que subiram para a primeira divisão na Inglaterra caíram de novo. Eles não tiveram a mesma força financeira vindo da segunda divisão, né? Para conseguir se manter na primeira. Isso cria um abismo competitivo entre os 17 que permaneceram e os 3 que sobem. A temporada de United e Tottenham foi ridícula. E terminou com um deles, né, no caso o Tottenham, quebrando um jejum de 17 anos sem título, comemorando um título continental, pô. E vaga na próxima Champions. O 17º colocado da Premier League. Enfim. Qual que é a opinião de vocês sobre isso? Vocês acham que ainda faz sentido clube grande, ou clube que está em competição europeia, disputar a Copa Nacional usando time reserva, empurrando com a barriga, vendo até onde pode chegar, enchendo o calendário, sem grande apelo competitivo para estar lá? Eu sei que eu estou sendo tendencioso, né, nessa pergunta final, mas é para arrematar todos os argumentos que eu expus ao longo desse vídeo. Eu sei que muita gente vai comparar com o período que tivemos aqui no Brasil, em que o time da Libertadores não jogava a Copa do Brasil, a Copa do Brasil não era tão importante como é hoje, mas eu repito, é muito diferente. O peso que tem uma Copa do Brasil para os clubes brasileiros, financeiramente falando e por conta dela dar vaga direta na Libertadores, e as Copas Nacionais na Europa, que se sustentam vivas basicamente por tradição e possibilidade de zebras do que por impacto desportivo na temporada dos principais clubes. Outra coisa, nosso país aqui, né, o Brasil, ele tem dimensões continentais. Aqui a gente tem campeonatos estaduais, e são eles que dão a classificação para a Copa do Brasil, que é relativamente uma competição até nova, né? Teve sua primeira divisão ali, sua primeira edição disputada em 89, e tem até a função ali de substituir o antigo Campeonato Brasileiro com formato de mata-mata que tínhamos até 2002 por aqui, quando a gente começou a adotar os pontos corridos. Então, a gente acaba tendo os 2 formatos ali para agradar gregos e troianos, né? Diferentemente da Inglaterra, por exemplo, que tem a Copa da Inglaterra, sendo disputada desde o início do século passado. Aliás, desde 1871. Essa foi a primeira edição da Copa da Inglaterra. Mais de 100 anos antes da primeira Copa do Brasil, já existia a Copa da Inglaterra. São 2 pesos e 2 medidas? Sim. Então, quem for aí discordar, tenha isso em mente, antes de querer comparar, por favor. E também tenham respeito com opiniões contrárias. Mas eu quero muito ver qual é a opinião de vocês, se ainda faz sentido para vocês os principais clubes, os clubes de Champions, também terem que ficar jogando Copa Nacional na Europa. Muito obrigado a você que acompanhou o vídeo até aqui. Continue ligado no nosso canal. E até a próxima!